Bom dia, meninas e meninos. Na verdade, eu gostaria de ter gravado hoje um áudio para cada uma dessas situações que eu citei em postagem com as pessoas envolvidas no blog. Mas como não tem como eu despender tempo para todas, para essa em especial, eu resolvi fazer esse áudio, porque muitas pessoas com certeza se encontram nessa mesma situação ou em situações muito parecidas. Vamos lá. Eu já sabia que você não passaria na prova e não precisei ver isso nas cartas. Todos nós na nossa vida temos etapas para serem cumpridas. Uma prova é, antes de tudo, uma avaliação não do seu conhecimento sobre aquela matéria, mas uma avaliação sua com você mesmo. E dificilmente, tudo tem probabilidade, dificilmente alguém passa em uma prova de primeira vez, principalmente se essa prova for super concorrida, com pouquíssimas vagas. Então, é uma questão de você se permitir. A probabilidade de você não passar nessa prova era muito maior do que a de passar. Embora você que estivesse vivenciando e na expectativa não tivesse essa visão. E uma outra coisa, tudo que nós nos propomos a fazer, o sucesso sempre vai ser proporcional à experiência, à vivência que a pessoa tem dentro daquilo que ela se propõe. Não quer dizer que quem está começando, seja lá em que situação for, seja uma pessoa ruim, um profissional ruim. Quer dizer que o conhecimento traz a maturidade necessária para que a pessoa desempenhe cada vez melhor uma função, seja ela qual for. E no seu caso, o que eu observei de fora, sem ter muita interação do que estava realmente acontecendo no dia a dia da sua vida, é que com certeza a sua mente não estava, digamos, calma, limpa o suficiente para processar esse conhecimento de forma a você se sair tão bem assim. Primeiro de tudo, você não tem que se cobrar, nem que fazer disso uma frustração. Você tem que continuar. O caminho que você vai tomar, aí é uma decisão sua. Agora, você não necessariamente, para estudar para concurso, você tem que parar a sua vida, ficar só estudando, esperando que vai passar no concurso. Você tem que trabalhar e, paralelamente, continuar estudando para um concurso. Pelo menos a minha visão é essa. Que a pessoa, para parar e viver só estudando, ela teria que ter um respaldo financeiro que quem é que tem isso hoje em dia? Então, é uma coisa meio sem nexo você pensar em só estudar ou esperar o retorno só do concurso, que foi até uma coisa que eu observei lá atrás, mas que eu não... Primeiro que eu não me senti assim com abertura suficiente para te questionar isso. E segundo, que isso demonstra que você não está muito firme ainda dos seus objetivos, o que é normal também, porque você é nova e está começando a sua vida agora. Mas o que eu te aconselharia, isso no meu ponto de vista, você tem que continuar estudando para concurso sempre. Você pode fazer 1, 2, 10 vezes até passar. Não é o fato de não passar que tem que te desmotivar em sentido nenhum. Pelo contrário, cada vez que você fizer um concurso, você vai adquirir experiência. E se você ainda não passou, é porque alguma coisa aí precisa ser ajustada. Mas não é para se cobrar, para se punir, para se exigir, para carregar um peso negativo dessa situação, porque isso não vai te trazer nada. E segundo, um comparativo para você se questionar, se rever no sentido do estudo, que pode servir para outras pessoas.
Vamos dizer que a nossa mente seja um computador. E ele tem que processar várias informações para poder se sair bem. Então, nós temos vários arquivos internos na nossa mente. Só que se esse computador começar a dar muita falha, vai chegar uma hora que a gente tenta abrir, ele não congela, ele para, ele trava ali naquela situação. Então, nós somos exatamente assim. Então, para nós nos sairmos bem, a mente é uma só, ela vai ter que processar tudo isso. Mas no caso de uma prova que vai exigir muito mais controle e muito mais... O controle aí nesse sentido não é só emocional, vai ter que ser o emocional e o racional. Então vai exigir muito mais de nós. E portanto, foi nesse quesito que eu soube que você não teria como sair bem nessa prova, porque até você poderia sim ter saído bem nessa prova se você não tivesse nada mais sobrecarregando seu mental e tivesse numa paz de espírito que fosse capaz de superar qualquer problema para poder se sair bem nessa prova. Só que, como eu já disse, você não tem que se cobrar nesse sentido, você tem que se superar, você tem que continuar tentando sim, e nada de desanimar. Você está começando a sua vida ainda, você se formou agora, tem pouco tempo. Então você não tem esse tipo de pensamento negativo aí, que você não sabe o que faz, está sem chão, está sem rumo. Por quê? Você não está doente, não está com nenhuma doença terminal. Está sem rumo por quê? Vamos levantar essa cabeça, seguir em frente. Você nem começou ainda, nem tirou o pé do chão, já está cansada? Bora acabar com isso. Para frente, adiante e sempre. Nós vamos jogar hoje, eu vou definir essa sua situação aí. Essas magias pendentes vão ser revertidas para alguma coisa mais palpável. E também você não tem que ficar dependente de magia, você tem que saber que você é capaz, mas nós vamos decidir juntas qual a melhor maneira de harmonizar a sua situação atual, ok?